Olá, gente. Sou o professor João Quadros do Cefet e estou aqui para dar conceitos básicos da robótica, dessa área que parece tão complicada, mas não é tão complicada assim. E que, ou bem ou mal, todos os dias você se vê junto a alguma coisa robótica, né? Seja na televisão, seja na vida cotidiana e coisas desse gênero. Pô, até um celular hoje em dia tá cheio de coisas robóticas dentro dele. Então, vamos aprender algumas coisas básicas para a gente poder depois desenvolver alguma coisa melhor em termos de robótica para a gente poder trabalhar nos projetos que a gente deseja. Primeira coisa que você tem que entender, né, que todos vocês têm que entender, é que todo o computador, todo o robô, todo dispositivo computacional, o seu celular, o que for, precisa de um cérebro. O cérebro é isso aqui, ó, um microcontrolador que está dentro dessa caixa também. Só que é muito complicado você. Olha só, uma coisinha tão pequenininha e é tão complicado você acessar todos esses pinozinhos tão pequenos. Então, o pessoal de pesquisa que trabalha com isso e tal desenvolveu umas plaquinhas que a gente chama de interface. A mais famosa de todas elas é uma plaquinha chamada Arduino, na sua versão Uno, que é justamente essa aqui. Né? Então ela tem aqui com um microcontrolador, né? Com um cérebro, né? E aqui esses buracos aqui onde você vai botar pinos são os lugares onde você vai conectar dispositivos ou fonte de energia, né? Uma bateria, qualquer coisa assim, para você poder fazer o seu robô funcionar, o seu dispositivo que você quer que seja automatizado funcionar. Tá ok? Então isso aqui, o que a gente chama de Arduino, é uma plaquinha de interface cheia de pinos em que a gente vai aprender a mexer com esses pinos. Tá? A gente vai ver essa plaquinha com mais acuricidade, com mais detalhe adiante. Essa outra placa aqui é uma placona. Né? Ela é usada muito em dispositivos robóticos da linha Lego Mindstorm. Nesse caso é um NXT. Existem mais modernos que são o EV3. Tá? Ele faz a mesma coisa que esse carinha aqui. Tá? Só que ele é um pouquinho mais caro e um pouquinho mais complicado. Ele não tem pinos, ele tem conectores aqui em cima, tá vendo? Ó? A, B, C e aqui embaixo 1, 2, 3, 4. Esses conectores aqui são conectores de motores, tá? E esses conectores aqui são conectores de dispositivos quaisquer. Tá? Um sensor qualquer ou qualquer coisa que você queira que o robô controle, tá bom? Esses botões aqui são os botões que servem para você trabalhar com essa caixinha. Diferente desse carinha aqui que precisa de programa. Esse aqui também precisa de programa, mas é um programinha um pouquinho mais, digamos assim, intuitivo, visual. Só que, como eu disse, esse carinha é muito caro, tá? E enquanto ele não baratear de preço, né, a gente vai usá-lo, né, para fazer coisas mais sofisticadas. Mas a gente vai aprender os conceitos para poder usar o que está aqui dentro através dessa outra plaquinha que é muito mais barata. E é muito mais fácil de se aprender a trabalhar com ela. Aqui então está a nossa plaquinha Arduino. Vamos ver algumas coisas importantes. Aqui tem um botão de reset. O que é botão de reset? Toda vez que você quiser fazer o seu programa rodar de novo, você aperta esse botãozinho, aí ele volta para o início. Aqui é um microcontrolador. Você vê que é diferente daquele outro, porque existem vários tipos de forma do mesmo microcontrolador, mas é tudo igual, tá bom? Esse carinha aqui é o conector de USB, tá bom? Onde você pega o USB e joga no computador. Esse carinha aqui é quando você usa fonte de energia externa. Quando você conecta ao computador, você não precisa de fonte externa, porque o próprio computador vai funcionar como se fosse uma usina elétrica para dar carga para
para a placa Arduino. Agora, se você não quiser conectar no computador, você pode pegar umas pilhas, né? De preferência 4 pilhas daquela AA, né? De 1,5 volts cada, dando no total 6 volts, e botar aqui. Ou então uma bateria de 9 volts também serve para botar aqui, tá? Tem o mesmo efeito. Isso aqui, né, a gente está vendo esses carinhas 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Essas entradinhas, esses pinos de entrada, né, e de saída também são pinos, né, são buraquinhos onde você vai botar alguma coisa. Eles são digitais. A gente vai ver o que é sinal digital mais adiante. Aqui embaixo, a gente vai ver a 0, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5. Isso aqui são pinos para sinais analógicos, que a gente também vai ver, tá bom? Aqui a gente tem os pinos de energia. E aqui a gente tem o seguinte, ó, 5 volts e 3,3 volts, tá? Alguns dispositivos que você vai conectar aqui nessa plaquinha, elas só funcionam com 3,3 volts. Se você botar 5 volts, puf, ela vai para o espaço, tá bom? Então, a maioria é 5 volts. E o que significa esse GND que está aqui e aqui? Ele significa terra. E a gente vai ver isso, o que significa essa ideia de terra. Em inglês, chama-se ground, tá? Então, como essas plaquinhas meio que vêm lá das Europa, dos States, então a gente meio que copia o linguajar, né? Então, ground é terra, né? E a gente vai ver o que significa isso adiante. Os demais itens vocês não devem se preocupar, tá bom? Se preocupe apenas com esses pinos aqui, com ground, com esses pinos aqui de 3,5, 3,3, 5, o GND e esse carinha aqui. São só aqueles que a gente vai, a princípio, trabalhar. Então, vamos ver os conceitos, gente, para a gente poder guardar? O que é terra? Terra é aquilo que impede que você tome um choque elétrico e até morra, né, dependendo da situação. Ele é parte de um circuito elétrico, né? Circuito elétrico é o que faz a sua lâmpada funcionar, o seu ventilador, a sua televisão. E para que serve? Ele serve para o circuito fechar, né? Fechar onde? Na terra. Para quê? Para que não tenha uma coisinha chamada corrente de fuga, ou fuga de corrente. Essa corrente de fuga é que produz os choques. Vocês já devem ter ouvido falar, né, das pessoas que ligam o celular que está conectado, está dando carga no celular, na tomada, aí o cara pega e toma um choque. Por quê? Em geral, isso acontece porque a tomada não está com terra. E aí essa corrente de fuga, né, essa corrente elétrica de fuga, ela vai para o aparelho. É por isso que você toma choque. Às vezes o choque é tão forte que você acaba morrendo. Então, nunca atenda um celular que esteja ligado à tomada, tá bom? Façam isso e vocês vão se proteger. No nosso caso, né, como a corrente é muito pequena, né, o terra serve mais para fechar o circuito, né, para o circuito, a corrente elétrica, né, andar dentro do circuito sem problemas, mas não vai te causar nenhum choque, tá bom? A corrente é muito pequena, então não vai fazer nenhum efeito para você. Bem, quando a gente chama digital, entrada digital, saída digital, nós estamos falando de uma forma de comunicação para um computador. E funciona da seguinte maneira: sempre dois valores, 0 ou 1, sim, não, fechado ou aberto. É aquela ideia de ligar a luz, desligar a luz, ligar a luz, desligar a luz. Isso é que é o sinal digital, tá? A outra forma de comunicação que esses microcontroles costumam trabalhar é o que a gente chama de sinal analógico. O sinal analógico é uma forma de comunicação com o computador diferente. Os valores oscilam entre um valor máximo e mínimo, passo a passo. Por exemplo, se eu digo que o valor mínimo é 2 e o valor máximo é 10, a comunicação, o sinal da comunicação, pode assumir valores 2, 3, 4, 5, até 10. O que significa isso? Qual o exemplo que a gente pode dar associado a isso? Ora, o
O melhor exemplo é uma torneira de água da sua casa. Você, quando ela está desligada, ela está no valor mínimo, né? Está no valor zero. Aí você vai abrindo aos pouquinhos, né? Até que ela jorra água para tudo quanto é lado. Que aí é o valor máximo, né? Quando você abre ela no máximo, sai água para tudo quanto é lado, molha você, molha a casa e sua mãe briga com você. Isso é que é sinal analógico. Já o sinal digital é só desligar a luz e acender a luz. 0 ou 1. Sim e não. Fechado e aberto. Aqui não. Aqui a gente tem passos de valor, né? Um valor mínimo, o valor mais ou menos mínimo, o valor mais ou menos, o valor mais ou menos máximo, o valor quase máximo e o valor máximo. É que nem uma torneira lá da casa de vocês. Energia, gente, é a fonte de eletricidade de qualquer dispositivo elétrico, né? A unidade dela é chamada volts. Então vocês vão ver, por exemplo, na casa de vocês, coisas como 110 volts, 220 volts. O que significa isso? É a quantidade de volts que os seus aparelhos elétricos vão consumir, ou 120, ou 110, ou 220. Agora, os nossos aparelhozinhos do Arduino, eles funcionam, o Arduino e aquele outro aparelho lá do NXT, da Lego, eles funcionam com 12 volts, 5 volts, 6 volts, 3,3 volts, não funcionam com esses valores aqui. Por isso que a corrente que eles geram é muito pequena. Então, cuidado quando mexerem com aparelhos de 110 volts e 220 volts, porque eles dão um choque bravo, tá? E podem ferir vocês. Mas quando vocês forem mexer com o Arduino, não se preocupem. Ele sempre vai mexer com 12 volts, 5 volts, 3,3 volts, 6 volts e assim por diante. Bem, outra definição importante é o clock. O que é o clock? Você já deve ter ouvido falar isso, o clock do computador, o clock do chip, o clock disso, o clock daquilo. O clock é um reloginho interno, né? Um reloginho feito de um cristal, né, que fica emitindo sinais. Existe em todo computador. Ele não marca segundo, gente. Ele marca milissegundo, microsegundo, nanosegundo. Ele é muito mais rápido que um relógio. Cada vez que faz clock ou dá um clock, o que acontece? Um bando de instruções são executadas no computador. Isso acontece para cada clock. Então, quanto mais rápido for o clock, ou seja, se ele é milissegundo, microsegundo, nanosegundo, que é muito mais rápido, mais instruções ele vai executar. O nosso mundo, né, de Arduino, ele fica aqui no microsegundos, tá? Agora, alguns computadores e celulares de vocês funcionam até nanosegundos. Então, eles são muito rápidos, tá? E por isso que ficam muito quentes, né? Então, o clock faz isso. Cada vez que ele dá um clock, ele faz um bando de instruções do computador serem executadas. E aí dá toda a sensação de que você está mexendo com tudo ao mesmo tempo. Essa que é a ideia do clock. Alguns outros conceitos básicos. Você já deve ter falado a palavra aplicativo. O que são aplicativos? São software. E o que é software? Software é a alma de qualquer dispositivo computacional, seja um computador ou Arduino. Sem software, o computador não tem o sopro da vida. Você já deve ter visto isso, talvez alguns de vocês que tenham ido na igreja, né, tenham ouvido falar de que Deus, quando criou Adão, ele deu o sopro da vida. E para o computador, o sopro da vida é o software. Sem software não adianta ter energia elétrica no computador, ele não vai funcionar. Então, o software é a alma do computador, é o espírito do computador. E o hardware? O hardware é a força física, né? É o cérebro, né, por trás de todo o computador. No nosso caso, o cérebro vai ser o Arduino e aquela plaquinha lá da Lego. Eles que vão ser os cérebros dos nossos robôs. Sensores. O que são sensores? São qualquer tipo de mecanismo, qualquer tipo de dispositivo que tem o papel de obter informações do meio ambiente. Então, você vai ter sensor de temperatura, de umidade do ar, de cor de objeto, se tem algo à frente do robô, né, se tem algum objeto na frente do robô. Então, através desses sensores, você vai captar informações para botar dentro do seu Arduino. E o seu Arduino vai fazer o que com isso? Ele vai mexer com isso, ó, com atuadores, motores, com saídas. É a parte que ajuda o robô a se movimentar.
seja para andar, seja para fazer o robô pegar um objeto, seja o que for. Às vezes essas saídas são LEDs. O que são LEDs? São lâmpadas que acendem e apagam de acordo com comandos que você dá para ela. Elas podem funcionar, né, junto com os atuadores e podem reagir aos sinais dos sensores. Então, por exemplo, às vezes você já percebeu, se você tem ar-condicionado, que às vezes o seu ar-condicionado desliga quando está muito frio. Por quê? Porque tem um sensor de temperatura que diz assim, chegou na temperatura mínima suportável. Aí ele, puf, desliga o condensador e espera a temperatura aumentar. Quando a temperatura chega a um outro valor, que ele diz assim, essa temperatura está muito alta, ele, paf, liga o condensador para resfriar o ar. Então, por quê? Por causa de um sensor. Então, o sensor faz o quê? Faz o motor do seu ar-condicionado, o sensor de temperatura, ligar ou desligar de acordo com a temperatura. E assim são todos os outros sensores. Eles pegam informações do meio ambiente, se umidade do ar, cor de um objeto, se tem algo à frente, se alguém está falando, né, se alguém fez uma voz, se alguém se movimentou. Ele pegam informações, né, e jogam para o cérebro, que é o nosso Arduino ou o nosso bloquinho do Lego, aquele bloco de controle do Lego. E aí a gente programa para ele responder. O que ele vai fazer? Ou ele vai ligar um LED, ou mexer num LED, ou vai mexer no motor, né? Ou vai aparecer num painel algum valor, alguma coisa assim. Para ajudar a gente a fazer aquela corrente elétrica funcionar, né, a contento, para que ela possa percorrer todos os dispositivos que estão ligados ao Arduino e ao próprio Arduino, a gente usa um dispositivozinho chamado resistor. Tá? O que eles são? São elementos elétricos que ajudam a fazer uma corrente elétrica andar. Depois você vai ver mais sobre eles nas outras aulas, tá bom? Então, só precisa saber disso. Resistor é exatamente isso. Ele cria uma resistência e, por criar essa resistência, ele obriga a corrente elétrica a andar. Tá? Então, é para isso que ele serve. Isso aqui, gente, é o ambiente de programação do nosso Arduino. Tá bom? Então vocês estão vendo aqui, arquivo, editar, sketch, ferramentas, ajuda. Aí você começa a olhar isso aqui. Meu Deus, professor, isso aqui está escrito em inglês, eu não sei nada. O que é setup, o que é loop? Não tenho nem ideia do que é isso aqui. E ainda o cara ainda bota para me prejudicar. Put your setup code here to room on. Sim, meu Deus do céu, professor. Eu não conheço nada disso. Primeira coisa, gente, você não precisa aprender inglês, tá? Não precisa. É claro que isso é importante para a sua vida, um dia você vai ter que aprender. Mas agora, para programar, você só precisa conhecer a linguagem de programação, que é uma coisa que a gente vai aprender bem lá na frente. Então, para fazer um software, né, para fazer um aplicativo, a gente precisa fazer um programa. E para fazer um programa, a gente usa uma coisa chamada algoritmo. Tá? Vou escrever aqui para vocês. Algoritmo. É um termo computacional chato, mas ele quer dizer o seguinte: é um conjunto de instruções organizadas passo a passo para fazer um programa funcionar. Tá? E para o computador poder entender o algoritmo, esse algoritmo tem que ser escrito numa linguagem de programação. Tá? Tem várias, né? Tem o C, tem o C++. Vocês já devem ter ouvido falar de uma bem antiga, mas que é muito boa, chamada Pascal. E assim por diante. Tem várias linguagens, tá? A gente não vai ensinar todas, porque não tem sentido, né? A gente vai aprender essa linguagenzinha aqui, ó, Sketch. Por quê? Porque ela é a linguagem que serve para fazer programas para fazer o Arduino funcionar. Hoje mesmo a gente vai ver um exemplo disso. Ok? Aqui são exemplos de dispositivos. Aqui a gente tem um LED especial, que é um LED
que pode ser, dependendo do que você mandar ele fazer, ele pode brilhar em vermelho, em azul e verde, tá bom? A gente chama esse LED de RGB, tá ok? Isso aqui é um sensor de luminosidade. O que ele faz? Ele capta a escuridão, né? A escuridão ou a luz. Quando o valor dele é zero, né, ele é escuro. Aí quando você começa a aumentar o valor, ele é um sensor analógico, tá? Ele vai aumentar. Então, se for o valor 1, está mais ou menos iluminado. Valor 2, está mais ou menos iluminado um pouquinho. Valor 5, está mais iluminado. Valor 10, está bem mais iluminado. Dependendo do valor máximo, né, quando chega o valor máximo, está luz total. É para isso que ele serve. Esse aqui é um sensor de presença. Ele é um sensor digital. Ele só funciona assim. Estou dentro, estou fora. Estou dentro, estou fora. Vocês já entraram uma vez em alguma casa que a lâmpada acendeu, né, bastando você se colocar na porta? Então, é um sensor de presença que faz isso. Isso são os dispositivos que a gente chama de sensor. Tem vários outros, tá bom? A gente vai vê-los também. Os outros dispositivos que a gente chama de atuadores são, na verdade, motores. Então a gente tem esse motorzinho que serve o motor. Esse servo-motor é um motor especial, tá? Ele serve para, por exemplo, abrir porta, fechar porta, tá? Automática, né? Já esse motorzinho aqui é um motor que a gente chama DC, tá bom? E ele é um motor para fazer uma roda girar, tá? Para fazer você construir um carrinho e fazer a roda girar. Entenderam? Então tem vários tipos de atuadores, vários tipos de motores. Isso aqui é só para você ter o gostinho de algumas coisas. Bem, agora vamos falar desse carinha aí, o protoboard, tá? Protoboard, gente, é uma invençãozinha que o pessoal fez para facilitar a construção de circuitos elétricos, tá? Vocês estão vendo aqui, né? Tem esse sinal de mais e esse sinal de menos. Aí tem essa linha aqui, ó, tá vendo? Que está seguindo o vermelho, e essa outra linha aqui que está seguindo o azul. Essa linha aqui é a que a gente chama de carga, de energia, onde vai entrar aqui um 5 volts, um 12 volts, o que for, tá? E esse carinha aqui que está com sinal de menos é o famoso terra, tá bom? O terra. O azul é o terra e o vermelho é uma fonte de energia, uma fonte de volts. Bem, o protoboard funciona assim. Onde está esse mais e menos, nessas duas primeiras linhas aqui, ele vê como uma linha única, tá? Assim, ó. Então, tudo que eu botar aqui nesses primeiros buracos aqui, né? Se eu botar aqui alguma coisa aqui, por exemplo, ou aqui, é sinal mais. Se eu botar aqui, eu estou querendo ir para o terra, tá bom? Na linha de baixo. Agora, já aqui não é por linha, aqui é por coluna, tá? Então, a linha, o segmento é esse aqui, tá vendo? É como se tivesse um fio por dentro desses buracos aqui, desta maneira, tá? Então, olha só, esse carinha não tem nada a ver com esse aqui, tá? Isso é uma linha, como se fosse uma linha elétrica. Isso aqui é uma outra linha elétrica. Isso aqui é uma outra linha elétrica. Olha só, essa coluna para aqui, essa outra coluna fica aqui. Então, esse carinha aqui divide esses dois espaços aqui. Aqui tem todas essas linhas, né? Estão marcadas aqui, ó, 0, 1, 5, 10, até aqui a 80. Aqui também, ó, 0, 5, 10, etc. Só que aqui é um mundo, né? Aqui são linhas A e aqui são linhas B, tá? As são linhas de cima e as linhas de baixo. Não é uma continuidade. Não existe isso aqui, tá, gente? Essa continuidade aqui não existe, tá bom? E imagine isso aqui, gente, como um fio. E nesse fio está cheio de espaços para botar alguma coisa, esses buraquinhos aqui.
É isso que serve em protoboard. Antigamente, gente, não tinha isso. E sabe o que você tinha que fazer para fazer o que a gente vai fazer agora? Soldar. Você já deve ter ouvido falar nisso, né? Ferro de soldar. É um ferro que chega a temperatura de 200 a 300 graus para poder derreter um pedaço de metal e fazer um dispositivo elétrico se unir a outro dispositivo elétrico. Gente, o que tinha de amigo meu que queimou o dedo não estava no gibi. Aí alguém inventou essa coisa maravilhosa aqui, que não queima o dedo de ninguém, não precisa de solda e funciona perfeitamente bem. Antigamente era só para alunos, só alunos mexiam nisso. Hoje em dia, empresas mexem com esse tipo de coisa, porque todo mundo viu que isso aqui é mamão com açúcar de mexer. E a gente vai aprender agora. Então, o protoboard ele pode ter várias formas. Pode ter aquela grandona que a gente viu no slide anterior. E esses aqui, né? Esse aqui é o mini protoboard, né? Esse carinha aqui é o mini protoboard. Esse aqui é o intermediário. Mas todos funcionam dentro da mesma ideia, tá? O mini protoboard não tem sinal de mais e de menos. Vocês estão vendo aqui, né? Então a gente tem que fazer na mão. Lembrando sempre que quando não é mais e menos, a linha é assim, tá? Quando é mais e menos, a linha é horizontal. Quando não é mais e menos, a linha é vertical, tá bom? Então vamos fazer um exemplo de uso então. Tem aqui um Arduino, tem aqui um protoboard, tá bom? Então vamos fazer uma coisa bem simples, o nosso primeiro robô. Então eu vou pegar isso aqui, ó, dois jumpers macho, macho. Por que macho, macho? Porque tem uma ponta aqui e uma ponta aqui. A gente tem jumper fêmea, macho e fêmea, fêmea, tá bom? Fêmea, fêmea é que em vez de ter essa agulha, ela tem, na verdade, um chanfruzinho para permitir que uma agulha se conecte a ela. Tá bom? Isso aqui é o fêmea, tá? E isso aqui é o macho. Desculpem, não sou eu que inventei esse nome, mas eu tenho certeza que um dia isso vai mudar, vamos criar nomes mais bonitos para isso. A gente vai usar um LED, olha só o LED. O LED tem uma perna longa e uma perna curta, todo LED tem isso, tá bom? E um protoboard, tá ok? Então, a gente vai pegar o Arduino, o protoboard e o LED. O LED a gente vai ligar assim, tá vendo? O chanfro maior numa coluna, o chanfro menor em outra coluna. Como está aqui, tá? Tem que ficar em colunas diferentes. O chanfro maior e o chanfro menor, tá? Ligados ao protoboard. Bem, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar esse jumper macho-macho amarelo e esse jumper macho-macho preto. Como é que a gente vai fazer a ligação do amarelo, né, no jumper macho amarelo com o Arduino e o jumper preto do protoboard Arduino? A gente vai pegar o jumper maior, né, a perna maior do LED, que está ligado ao protoboard, pegar o jumper e colocar na porta 13. É um macho-macho, então você bota um pino em qualquer um desses buracos aqui remanescentes, né? Qualquer um desses buracos aqui, tá? Remanescente que está após aí a perna mais comprida, e a gente vai ligar isso, né? Do protoboard até o buraquinho 13 aqui, tá? Esse buraco 13. Aí a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. A gente vai pegar, né, nessa linha, né, nessa coluna que está o jumper menor e vamos ligar isso aqui ao terra, tá? A esse trequinho aqui. Então prestem atenção no seguinte. O jumper amarelo está ligando, né, a perna mais comprida do LED aqui, né, a porta 13, né, esse chanfruzinho aqui, esse buraco aqui, né, 13, essa lacunazinha 13 aqui. E o chanfro menor, eu estou usando esse jumper preto para ligar um ground, como eu fiz aqui em cima, tá? Então isso aqui é o jumper preto e isso aqui é o jumper amarelo. Então o jumper amarelo está ligando a perna mais comprida, mais longa, ao pino 13. E o jumper preto está unindo a perna mais curta ao ground, à terra. Isso é para fechar o circuito,
né? Lembra sempre que o ground tem esse, a terra, né, tem esse propósito, né? Fechar o circuito, impedir que ele deixe de funcionar. Sem terra não vai ter sistema funcionando, tá bom? Bem, aqui a gente tem só regras para montagem, caso você queira fazer isso em casa. Né? Você tem um protoboard, coloca o LED no protoboard, daquele jeito, a perna maior numa coluna, a perna menor em outra coluna. Coloca um jumper macho-macho ligando a perna mais curta do LED ao terra. Né? Então a perna mais curta fica ligada ao GND e a perna mais longa fica ligada ao pino 13, tá certo? Então a perna mais longa do LED está ligada ao pino 13, a perna mais curta está ligada ao ground. Aqui a gente tem um código, tá? Então vamos aqui explicar esse código um pouquinho melhor. Int é inteiro, tá? Você não precisa saber disso agora não, é só para a gente poder entender o que significa isso. Int é inteiro, é um número inteiro que vocês aprendem aí na matemática da casa de vocês. Tá? Um número que está dentro do conjunto de números inteiros. Tá? LED é um nome que eu dou. Isso aqui a gente chama de variável. Por que variável? Porque eu posso mudar o valor dela sem problemas, tanto ao longo do programa como no início. Eu posso dar o mesmo nome e mudar os valores. Isso aqui é variável, tá bom? Opa, variável. Ok. O valor que eu estou botando aqui é 13, mas podia ser 12, podia ser 11, podia ser qualquer um daqueles valores de pino, tá bom? De pino digital, de 0 até 13, tá ok? Isso aqui, essa palavrinha em inglês, significa nada, tá? É isso que ela significa, nada. Isso aqui é uma função, tá? Esse setup é uma função, tá? Função é aquilo que vocês aprenderam, devem ter começado a aprender agora na matemática, igualzinho. Tá? Você tem uma associação de um comando para fazer alguma coisa. Então, essa funçãozinha, esse setup, tem a seguinte ideia: ela contém os primeiros comandos que vão ser executados no meu microcontrolador, no meu Arduino ou na minha placa lá do Lego. E nesse caso, eu estou usando uma outra função que faz o seguinte: diz que aquele meu LED, né, a quem associa o número 13 ao pino 13, é uma saída, output é saída, tá bom? Aí eu vou para essa outra função aqui, essa função chama-se loop. Loop é onde eu vou colocar os comandos, né, subsequentes, que vão ser executados depois do setup. Lembra sempre que cada clock, um comando vai ser executado, né, um conjunto de comandos vai ser executado. Neste caso aqui, o que o loop faz? Ele manda o LED ficar em 1, esse high aqui é o valor 1, o valor, né, digital. Aí espera, esse delay aí espera, né, 1 segundo, que ele funciona com milissegundos, né? Então 1000 milissegundos é 1 segundo. E ele escreve de novo no LED o valor 0. Esse low aqui é 0. Então o que ele vai fazer? Vai acender e apagar. Vai acender, esperar 1 segundo, apaga. Espera 1 segundo, acende. Espera 1 segundo, apaga. Espera 1 segundo, acende. É isso que esse programinha faz. É bem simples. Olha, você não precisa se preocupar agora com nenhum desses comandos aqui, porque isso a gente vai ver mais adiante. Isso é só para você saber como é que é um programa. Então, um programa, ele tem exatamente isso aqui, tá certo? Esse conjunto de instruções, tá? Tudo isso aqui são conjunto de instruções que vão ser executadas passo a passo. Algumas ficam se repetindo, como essa aqui do loop, tá bom? Ficam se repetindo, ficam lá rodando, 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 e fazem o programa funcionar. Esse aqui é o nosso programa, tá? No Sketch, tá igualzinho, tá vendo? Ó, LED, pin, loop, digital write, delay, tá tudo igualzinho como tá lá, tá bom? Né? E lembra sempre, o LED ele vai assumir dois valores. Ele é uma saída, né? Porque ele vai acender ou apagar, e vai acender ou apagar, tá ok?
Bem, para a gente poder botar esse programa no Arduino, a gente precisa fazer duas coisas. Primeiro, compilar. O que é compilar? Compilar é pegar todo esse código aqui, tá? E transformar num conjunto de zeros e uns que a gente chama de executável, né? EXE. No caso do nosso Arduino, executável. No caso do nosso Arduino, ele é um arquivo HEX, que é um arquivo cheio de zeros e uns, que é esse arquivozinho, o arquivo com esse código aqui compilado. Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai carregar, tá certo? A gente vai carregar, tá, o nosso código no Arduino. Como é que a gente faz isso? A gente liga o Arduino via um USB ao computador, tá? Ele identifica a placa e a gente manda carregar, tá? A gente vai ver isso com mais detalhes. No momento é só isso que você precisa saber, né? Para você colocar o programa no Arduino, você precisa compilar, ou seja, transformar ele em zeros e uns para que o computador, para que o cérebro possa pegar esse código que você fez e executar o código, e precisa carregar, ou seja, compilou, você vai carregar o código compilado, né, o código transformado, o código em zeros e um, o código executável, no seu cérebro lá da placa Arduino para fazer, então, o robô funcionar. O que esse código faz? Esse código, ele faz aquilo que eu expliquei para vocês. Ele vai fazer a lâmpada acender, apagar, acender, apagar, acender, apagar. A lâmpada está ligada ao pino 13, tá certo? Aqui, ó. E alterna. Então tem aqui, ó, pino 13, LED e o terra. É o circuito elétrico que eu estou fazendo, tá bom? E o comando que eu dei para ele, que está lá dentro do Arduino, está aqui no cérebrozinho do Arduino, vai fazer isso automático. Você bota uma energia nele, aqui ó, botei, ó, liguei o Arduino ao computador através de um plug USB, né, de um fio com USB, e ele vai fazer exatamente isso aqui, ó. Acender, apagar. Acender, apagar. Acender, apagar. Acender, apagar. É assim que funciona, né? Vai funcionar o seu código. Você pode fazer isso em casa, caso você tenha condições. Ok. Você conseguiu fazer seu primeiro robô. Esse é seu primeiro robô, é um robô, gente. E você conseguiu. Chegamos lá. Com os conceitos básicos e tal, a gente fez o primeiro robô. Agora a ideia é vocês começarem a pensar, né, nessa coisa de desperdício de alimento. O que eu posso fazer com o robô? Posso fazer um joguinho, por exemplo, eu posso fazer um joguinho de dois robôs que se movimentam com rodas. Aí eu num celular vou respondendo quais os alimentos que causam mais desperdício e tal. Aí vou fazendo um joguinho. Quem chegar primeiro na linha de chegada ganha o jogo. Se você acertar uma pergunta, o robô vai para frente. Se você errar uma pergunta, o robô vai para trás. Pensa nisso. Isso é uma ideia. Tem várias ideias que vocês podem dar para construir jogos, games, simplesmente coisas divertidas para o seu robô, tá bom? Então essa é a ideia que a gente quer que vocês tenham na cabeça. Diversão. Né? Pense em uma coisa divertida que una esse conceito de desperdício de alimento com robótica. Né? Imaginem, vejam todos esses conceitos que a gente viu, Arduino, Clock, tudo isso, e pensem, o que eu posso fazer, o que eu posso imaginar. É isso que nós queremos vocês façam. Então, eu, o André e o Rafael estaremos aí no próximo workshop, na próxima diversão aí de robótica, trabalhando com vocês. Preste atenção nas aulas seguintes, tá? Que os professores vão passar para vocês. E pronto, vamos seguir o caminho. Ok, gente, muito obrigado por terem tido paciência de me esperar até agora.